Bom dia, turma! Tudo bem? Turma, hoje nós vamos para a parte 4 da aula de instrumentação, né? Uma parte aí muito interessante com relação aí aos processos industriais. Portanto, teremos aí como objetivos para a aula de hoje uma introdução sobre o que seriam estratégias de controle em automação. Na sequência, estratégia de controle por realimentação, que é a primeira estratégia a ser estudada. Depois, a estratégia de controle por antecipação, trazendo aí as características de cada uma. E também exemplo prático de aplicação de ambas as estratégias. Muito bem. Então, estratégia de controle para processos industriais. O que vem a ser isso? A configuração de controle, ou seja, os instrumentos de medição estão conectados aos elementos finais de controle, que definem uma estratégia de controle. Tá? Então, a mais usada, a estratégia aí, que é mais utilizada em termos práticos, é o controle por realimentação, que um jargão muito conhecido aí é o controle por feedback. Tá? Sendo feedback aí o retorno, né? O retorno do que nós teríamos como saída de um processo. Então, se eu tenho, por exemplo, o controle de velocidade, né? Então eu ponho lá velocidade, eu quero uma velocidade X. A realimentação vai ser do que? Vai ser da velocidade. Então, realimentação de um processo de controle de velocidade é a velocidade, ou ainda a gente pode dizer que a velocidade é o feedback, tá, do sistema. Muito bem. Então aqui eu parto já para estratégia de controle por realimentação ou estratégia de controle por feedback. Temos aí uma malha de controle, porque a alimentação é composta por um dispositivo de medição da variável a ser controlada, né? Por exemplo, velocidade, como eu citei, um comparador para o cálculo do desvio entre o valor de referência, conhecido como set point, e o valor medido, tá? E um controlador que atua, então ele vai atuar no processo de acordo com o desvio calculado sobre uma variável manipulada, para compensar então os efeitos das perturbações. Aqui eu trago um exemplo, tá? Um exemplo aí em bloco do que seria um processo por realimentação. Então aqui nós temos a variável manipulada, ela entra aqui no processo, tá? Então a gente vai manipular através do controlador algum tipo de variável, pode ser, por exemplo, tensão no motor elétrico, que ele entra aqui no meu processo, no caso, o bloco do motor, que tem variáveis de perturbação, posso ter uma carga acoplada no eixo, né? Essa carga vai ter um certo peso e vai fazer com que a velocidade, no caso, seja reduzida. Temos aqui uma variável controlada, que é justamente a velocidade que eu quero controlar. Sensor de velocidade, pode ser um tacômetro, por exemplo, que manda então um sinal para o meu controlador. Meu controlador ele vai receber esse sinal de velocidade. Por exemplo, eu quero 1000 RPM. Eu estou em 800. Se eu quero 1000, o set point, que é o valor de referência, é 1000. Tá? Então eu faço 1000 menos 800, dá 200 ainda de velocidade, né? 200 RPM que eu tenho que atingir. Então o controlador fala, tensão no processo. Daí aumenta o nível de tensão ali na armadura, né, no motor, por exemplo. Daí ele está arrastando uma carga, que é uma perturbação externa, mas ele vai acelerar mais um pouco. Daí chega aqui a variável controlada, né, que está agora em, por exemplo, 950 RPM. O sensor manda esse sinal para o controlador, que faz 1000 em sua referência, menos 950. O controlador fala, manda mais um pouquinho de tensão aí, que falta 50.
Daí no processo lá, manda-se mais tensão para o motor, que tem aquela carga acoplada no eixo, ganha mais velocidade e atinge agora 1100 RPM. Tá? O sensor informa o controlador, ó, passamos aí do que a gente queria, não era 1000? Passou um pouquinho, daí o controlador verifica, era 1000, tá 1100, passou 100 mesmo, né? Daí o controlador chega aqui e fala, tira a tensão, daí tira a tensão do motor, que está arrastando ainda a carga, né, externa, e na saída começa a variar, daí cai para 990, por exemplo. Daí o sensor fala, põe tensão, fala assim, controlador, tá 10 abaixo. Daí o controlador sim fala, põe tensão, daí põe tensão no processo, vai para 1005, né? Daí o sensor fala, puxa, passou 5 agora. Daí o controlador fala, tira um pouquinho de tensão. Daí tira um pouquinho de tensão e chega em 1000. Tá? Então, o sistema de malha fechada, por que ele é malha fechada? Porque nós temos o processo com o motor. Se ele fosse malha aberta, eu alimento com tensão, que é o que vocês já devem ter feito, inclusive no curso, né? Alimenta o motor com tensão, o motor vai chegar numa velocidade, você vai medir aqui na saída, acabou. Não tem controle, não tem automação nenhuma. A velocidade que ele chegar é a velocidade que ele chega. É o que nós chamamos de malha aberta, tá? Agora, se eu tenho um sensor medindo a velocidade, mandando um sinal para o controlador, esse controlador vai ter uma referência que vai atuar no processo, que seria a tensão do motor. Tá? Então, mexendo na tensão, ele consegue controlar a velocidade de saída. Isso que é um controle por realimentação. Por quê? Porque eu coleto o dado de saída, que é a velocidade, e realimento meu controlador, que tinha uma entrada, agora ele vai ter a realimentação da saída para estar comparando e atuando no processo com mais ou menos tensão, dependendo, no caso aí do exemplo que eu passei para vocês, né? O exemplo aí de um motor acionando uma carga mecânica qualquer. Beleza, turma? Bem interessante, né? Aqui essa parte de controle por realimentação é muito usada em termos práticos. E aqui eu trago já em diagrama instrumental, né? Como exemplo, um tanque de aquecimento, que pode ser controlado a temperatura, o nível do tanque, que seria a altura, né? Ou seja, variáveis de saída, atuando com a vazão de vapor, que é dado por W aqui nesse diagraminha, tá? Então aqui nós temos a variável manipulada, que seria a vazão, né, do vapor. Eu tenho o vapor aqui passando, né? Passa aqui por esse circuito, sai aqui. Como eu tenho vapor circulando, certo? Num tanque aqui com um determinado líquido, né, que cai aqui, pode ser água mesmo, por exemplo. Então cai água, passa o vapor troca de temperatura aqui com a água, que está caindo numa temperatura aqui, pode ser, por exemplo, temperatura ambiente, né, que seria a perturbação. Meço aqui para um sensor de temperatura e atuo no meu sistema. Tá? Então, o que acontece? Eu posso trabalhar aqui com vapor ou com a vazão, tá? A vazão é o F, que vai controlar o quê? A altura. O vapor é o W, que vai controlar o quê? A temperatura. Então eu tenho um sisteminha aqui que a gente chama de sistema em cascata, tá? Então eu controlo a temperatura e controlo também a altura em função de uma vazão aqui de fluido, tá certo? E aqui a conclusão, né? A resposta a flutuações de temperatura e aqui de vazão, que são as variáveis de perturbação, tá? Então aqui pode cair aqui algum outro líquido, né, externo, não desejado, ou cair mais água mesmo para um outro elemento, seria a perturbação, ou esse tanque está aberto e começa a chover. Então começa a subir o líquido, né, porque sobe a altura, né, do líquido porque está chovendo, então tem uma perturbação externa que não era própria do processo, então eu tenho que controlar através da vazão. Choveu muito, tira um pouco da água que estava lá nesse tanque até chegar à altura desejada. Está muito quente, reduz aí o vapor que está circulando, né, por essa serpentina aqui, para que então a troca de calor aqui seja menor, né, ou seja,
essa temperatura aqui seja menor, possibilitando, portanto, a regulação da temperatura do tanque. Tá? Sistema de realimentação ou feedback. Agora vamos falar aí das características desse controle, né? Vantagem: fácil compreensão, fácil implementação e fácil sintonia, que é o ajuste aí de parâmetros de controle. Tem um sistema muito conhecido, qual que é o PID, tá? Proporcional, integral e derivativo, que é utilizado aí no sistema de controle para que se atinja então o set point, né, pré-definido. Independente do tipo de perturbação, esse sisteminha aí ele consegue trabalhar muito bem, né, porque ele sempre vai estar comparando não a perturbação, mas sim o sinal de saída que você quer controlar no processo, variável controlada. E as desvantagens é que necessita que ocorra um desvio para que atue o sistema, né? Diferentes sintonias para diferentes tipos de perturbação, então você tem que estar controlando lá os parâmetros P e D para as perturbações, né, que forem muito diferentes entre si. E abordagem monovariável, tá? Uma variável controlada e uma variável manipulada. Então, se eu quero controlar a velocidade, por exemplo, que eu falei, controlo a tensão. Se eu quero... eu manipulo a tensão, melhor dizendo, né? Se eu quero controlar a temperatura de um tanque, o que eu faço? Eu controlo ali a quantidade de vapor que eu tenho circulando, né? Então, depende muito do que eu quero. Agora, se eu quero controlar uma coisa, eu tenho que manipular outra para que isso ocorra. Tá? Isso aí é o princípio de automação. Agora, a estratégia de controle por antecipação, temos aqui o conceito é o seguinte. O controle por antecipação mede a perturbação, então ele mede a perturbação, não o sinal que está sendo controlado, e atua no processo antes que este sinta os efeitos desta variação, tá? Na variação externa. Esse controlador atua de acordo com um modelo de processo, então você tem um modelo matemático, normalmente, do processo, e a estrutura do controle por antecipação é representada a seguir. Então aqui ó, é um sistema que eu diria até um sistema sensorless, né? Que sem sensor do processo, tá? Da malha fechada. Mas a gente tem que medir as perturbações externas. Por quê? Através dessas perturbações, a gente manda um sinal para o controlador e para o processo. E obtemos, então, o controle da minha saída, tá? Então, eu verifico aqui, por exemplo, no caso do tanque. Pô, tá chovendo? Não, não tá chovendo. Então, beleza, não tem que abrir a válvula de saída. Ah, tá chovendo. Puxa, tá chovendo, então peguei perturbação aqui, ó, já manda pro controlador, viu? Atua aí no sistema, abre a válvula, por exemplo, né, que é a variável manipulada no processo, para que nós tenhamos, então, manutenção daquela altura de nível. Tá? Então, a estratégia de controle por antecipação é isso. Pega-se a perturbação externa e manda o sinal para o controlador, e a perturbação vai influenciar diretamente no processo, né? Mas o controlador, tendo noção da intensidade dessa perturbação externa, ele atua no processo. No motor também é interessante, né? No motor a gente teria que ter um sensor, por exemplo, de carga mecânica. Tá? Então você pega ali um torquímetro, um sensor de torque, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai medir a perturbação. A perturbação do motor é a carga mecânica que eu tenho acoplada ao eixo. E ele vai mandar essa informação, olha, estou botando uma carga mecânica aqui no eixo. Vai pesar e a velocidade vai cair. Tá? Então o que acontece? O controlador ele já prevê, ele já se antecipa pensando, puxa, a velocidade aqui na saída está em 1000, mas o cara acabou de conectar uma carga diferente aqui na ponta do eixo. Essa velocidade ela vai cair, então eu mando mais tensão para o meu processo, que seria o motor. Tá? Então aqui nós temos um controle por antecipação. Eu pego o distúrbio que eu tenho no meu processo e atuo antes que o efeito lá na variável controlada ocorra.
No exemplo, né, do tanque de aquecimento, pode-se conceber um controle de temperatura de saída medindo-se a temperatura de alimentação e atuando no vapor de aquecimento para compensar possíveis flutuações do nível de perturbação. Tá? Então aqui o que acontece? Nós temos que a temperatura de saída ela vai ser controlada medindo agora a perturbação do ambiente. Então meço a temperatura do ambiente. Tá? Pô, a temperatura do ambiente tá baixa, então o que eu faço? Eu atuo no vapor, tá? Para que eu possa compensar, para que eu possa reaquecer. Ah não, a temperatura ambiente agora subiu demais. Então eu retiro um pouco de vapor, tá? Por quê? Porque o vapor aqui é muito quente, né? E tirando a quantidade de vapor, a temperatura no tanque tende a cair, né? E daí a temperatura de saída vai ser em torno do valor de set point, né? Que se deseja aí para o controle. Mas sempre trabalhando, não agora aqui no processo, né? Lembrando que lá na realimentação a gente estava medindo o processo e agora no controle por antecipação a gente está medindo a perturbação, né? No caso aqui seria o exemplo da temperatura ambiente mesmo. Muito bem, falando das características, né, desse tipo de controle, temos as vantagens e as desvantagens. A vantagem é que nesse controle ele reage antes que o sistema seja perturbado. Tá? Então eu tenho, que nem no exemplo do motor, acoplei ali uma carga mecânica, o controlador já está ciente, ó, tem uma carga mecânica aqui, então já manda energia lá para a saída que já cai a velocidade. Ele atua antes, né? Ele antecipa o problema. É adequado para sistemas lentos. Então, eu coloquei aqui como exemplo hipotético o motor, só que a dinâmica do motor é muito rápida, tá? Nossa, muito rápida, é milissegundo, tá? Milissegundo. Se eu for comparar com a eletrônica micro, né, no segundo, talvez assim, não seja tão rápida, né? Mas se você falar para temperatura, que dependendo do sistema de aquecimento, eles trabalham com constantes de tempo na ordem de minutos, até em horas, então você vai ter aí um sistema lento, e daí pode-se trabalhar com antecipação. Desvantagens é que requer medição de perturbação, conforme eu disse, né? No caso do motor seria medição de torque, específico para cada perturbação, então você tem que ter ali se eu tenho uma perturbação no motor, eu meço torque. Se eu tenho ali a perturbação que a gente estava trabalhando lá, o controle de nível, né? Tem a perturbação na água, tem que ter um sensor de umidade. Então, se eu tenho uma perturbação na temperatura, eu tenho que ter um termômetro, né? A gente vai ter que ter aí um medidor específico para cada tipo de perturbação. E o controle sob medida para cada processo, né? Requer o modelo do processo, modelo matemático. Né? Então, se eu tenho um processo de temperatura, ele tem uma dinâmica mais lenta de um processo elétrico, né? De um acionamento de um motor elétrico, de uma máquina. Então, ele vai ser muito mais lento, né? Se ele é mais lento, a gente tem que ter um modelo desse sistema, que é diferente de um modelo de um motor, para que ele funcione de forma correta. E por fim, ele é sensível a variações de parâmetros do processo. Então, se tiver alguma variação de qualquer parâmetro que eu tenha no meu processo, né, controle de velocidade, controle de temperatura, controle de nível, né, qualquer variaçãozinha que tenha, o sistema ele já vai dar uma balançada, entendeu? Ele é sensível a qualquer variaçãozinha que ocorra. Tá? Então a aula de hoje é isso, turma. Eu agradeço a todos, né, mais uma vez. E sempre lembrando que eu estou disponível no chat, mande perguntas, mande fotos, né? Vídeos, né? Obviamente, se for mandar vídeo tem que ser coisa muito leve, né? Porque o Teams ele não suporta arquivos muito pesados, né? Tanto que no começo do semestre, quando eu comecei a mandar aula em WinRAR, eu vi que muitos aí não conseguiam fazer download, né? Ou no sistema mesmo demorava aí 10, 15, 20, meia hora, 30 minutos aí para que
conseguisse subir o arquivo. Então, na aula de hoje é isso, né? Mais conceitual, não vai ter lista de exercícios, porque eu já quero ir fechando as notas, né? A partir dessa semana. E é isso aí. Se alguém tiver devendo alguma tarefa, entre em contato o mais rápido possível para que vocês já consigam repor essa tarefa e não sejam prejudicados aí em termos de menção. Beleza, turma? Grato a todos mais uma vez. Bons estudos. Até!